Olá pessoal, meu nome é Cleiton Rocha e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com os microdados da PNAD Covid no R. Então eu vou mostrar como fazer o download, carregar esses dados no R, fazer alterações e por fim gerar os gráficos. Então bora lá! Primeiro de tudo vocês vão acessar aqui o site do IBGE, tá? O covid19.ibge.gov.br, melhor dizendo, PNAD-Covid, barra. Então essa página, vocês vão clicar aqui em downloads, certo? E vão ser redirecionados para essa parte aqui. Aqui mesmo em downloads, ele vai vir assim fechadinho, vocês vão clicar aqui em microdados, dados, e escolher o mês que vocês querem. Para esse vídeo, eu vou trabalhar com os dados de junho, que são os que eu já tenho aqui no computador, tá? Mas isso não impede que vocês trabalhem com qualquer outro mês. Então, fazendo o download desse arquivo zipado, certo? Vocês vão descompactá-lo e vai ser gerado esses dois arquivos, os dados e o dicionário da PNAD. Eu recomendo que vocês criem uma pasta de trabalho específica com esses dados e depois disso vocês vão pegar o caminho dessa pasta, tá? Então, por exemplo, aqui, copia e vem aqui no R e digita 7WD e entre aspas vocês vão colar o caminho. Estão vendo? E onde tem uma barra vocês sempre acrescentam mais uma. Então, feito isso, basta carregar, pronto. Então essa é a pasta de trabalho que a gente vai estar usando aqui no RStudio. Os pacotes para trabalhar com os dados da PNAD vão ser o DeepLR, que é para manipulação de dados, o SRV, que ele é um pacote voltado para pesquisas, como essa da PNAD, o readr, ele é um pacote para carregar dados, ggplot, ele é um pacote para gerar gráficos, o TDR, assim como o DeepLR, ele serve para fazer algumas manipulações de dados. E o Cairo, ele é um pacote complementar ao ggplot2. Ele serve para tirar o serrilhado da imagem e melhorar o aspecto desse gráfico de um modo geral. Caso vocês não tenham esses pacotes instalados, vocês, antes de digitar essa função library, vocês vão digitar install packages. Então aqui, ó. E entre aspas, vocês digitam o nome do pacote que desejam instalar, tá? Como eu já tenho instalado, eu só preciso chamar esses pacotes. No vídeo de hoje não vamos trabalhar com esses dois pacotes aqui de baixo. Então aqui já carregou os pacotes. Então agora eu já tenho os pacotes e minha pasta de trabalho definida. Então o que eu vou fazer agora é carregar os dados. Então eu vou dar um nome ao banco de dados que eu quero, vou chamar de PNAD_COVID, vou usar a setinha e a função read_csv. Aqui eu vou informar o nome no meu banco de dados, que é esse nome aqui, tá? Basta copiar e colar aqui entre aspas, e a extensão dele que é CSV. Em co_types eu estou informando que o padrão das colunas é D, que é double, ou seja, é um padrão sempre numérico das colunas, tá? Então eu vou carregar agora. Para carregar um trecho de um código no script, vocês podem clicar em qualquer ponto dele e apertar Ctrl Enter, que ele vai. Ou vocês podem selecionar tudo e vir aqui e apertar Run. Fica a critério. Então, o banco de dados foi criado. Vocês estão vendo. Agora a gente precisa ligar os pesos. Como a gente faz isso? Eu vou dar um nome a essa nova variável que eu estou criando, que é a tabela do tipo Summer. Então eu vou dar esse nome, penagem com pesos, bem criativo. Eu vou chamar o banco de dados que a gente carregou, né? E eu vou usar o operador pipe, que é esse símbolozinho aqui, porcentagem maior porcentagem. Vocês podem digitar ou vocês podem apertar a combinação Ctrl Shift M, que aí ele gera um operador pipe. Então, operador pipe, vou usar a função res_server_design, que é do pacote SRV, e aqui eu vou informar alguns parâmetros da penagem, né? Aqui em DS eu vou dizer qual a unidade primária de amostragem, em extrato é o extrato da amostragem, weights é o peso, e nest eu estou dizendo que eu quero que o alinhamento se dê dentro do extrato da amostragem. Essas informações, UPA, extrato e o peso da variável, vocês encontram no dicionário, tá? Então, vamos subir aqui. Extrata,
unidade primária, o peso com pós-estratificação. Certo? E aqui eu estou filtrando minha capital, né? Eu quero trabalhar apenas com Salvador, então eu vou dizer que filtro capital igual a 29. 29 tá aqui, Salvador. Então agora eu vou carregar. Pronto, minha tabela do tipo survey foi criada, agora com os pesos das variáveis. O que a gente vai fazer agora é criar algumas colunas com as informações que queremos trabalhar. Então eu vou criar dentro dessa tabela mesmo, não vou criar nenhuma informação nova, nenhum banco novo. Então vou chamar ela aqui e aqui, usar o operador pipe e usar a função mutate, que é do pacote de plyr, para criar colunas. Esse one igual a 1 eu explico mais tarde, tá? Quando eu for trabalhar com ele. Então vou criar aqui primeiro a coluna sexo, usando a função if-else. O if-else ele funciona do seguinte tipo: se essa variável for igual a 1, defina como homem, caso contrário, mulher, tá? Então, essas informações, mais uma vez, vocês encontram no dicionário. Não se esqueçam do dicionário. Então, aqui, ó, o nome da variável e a formação de rótulo dela. Um homem, 2 mulher, tá? Então, eu estou usando o if-else aqui. Para idade, eu vou usar a função case underline when. Ela serve para criar um intervalo, né, dos valores. Então, por exemplo, na variável A002 de 15 a 24, então usando aqui a função in, em vez de igual, tá? Para intervalos eu uso ela. Então, eu estou informando que de 15 a 24, cria esse rótulo. De 25 a 34, cria esse rótulo. E assim sucessivamente, até chegar a maior que 64, que eu defino como 65 ou mais. Pronto, agora a cor. Estou informando aqui um que é branca, 2 preta, 4 parda. Para esse vídeo eu vou usar apenas as 3 raças, porque a maior parte, melhor dizendo, da população soteropolitana pertence a alguma dessas 3 raças. Mas caso quem esteja vendo esse vídeo seja da região norte e queira trabalhar também com indígenas, é interessante. Quem for da região sul-sudeste, usar amarelo também pode ser legal, tá? Mas para Salvador, essas 3 raças é mais do que suficiente. Aqui em escolaridade, antes de usar o case underline win, eu estou usando a função factor. Por quê? Porque usando factor associada à função levels, eu consigo criar uma ordem já nos meus dados. Porque eu não quero, por exemplo, que quando eu gerar um gráfico de barras, a primeira barra que apareça seja fundamental, seguida de médio, depois sem instrução. Não, eu quero preservar essa ordem aqui, partindo de sem instrução até chegar à pós-graduação. Então, antes de usar case eu uso o factor, informo os parâmetros normalmente, como a gente tem feito aqui, e depois eu vou definir os níveis dela. Então, eu coloco a ordem que eu desejo que ela apareça. Que cada rótulo apareça, né? Melhor dizendo. Então, fecha aqui, tá? Tipo do emprego, mesma coisa de escolaridade, factor, levels. Então, eu estou usando aqui as informações de trabalhador doméstico, militar, policial, setor privado, público, empregador e autônomo. Aqui, faixa salário, eu vou criar as categorias, né, de salário que eu quero. Então, menos de um salário mínimo, entre 1 e 2, 2 e 3, tá? Aqui eu coloquei esse valor entre parênteses, esse intervalo, melhor dizendo, entre parênteses, apenas por uma questão estética, tá? Mas isso não interfere em nada. Vocês podem usar sem, como a gente tem feito aqui. Então, aqui, mais uma vez eu criei, né, uma ordem que eu quero que ele apareça, partindo do menos de um salário até mais de 5. Aqui, situação do domicílio. Home office, aqui eu estou usando o if-else, então quem está em home office é 1, quem não está em presencial, que é o 2. E auxílio emergencial, quem recebe auxílio, quem não recebe. Lembrando que esse último parêntese tem que fechar aqui, tá? Mutate. Pronto, só carregar. E rodou direitinho, tá? Vocês podem ver que não teve erro.
Certo, agora vamos criar as tabelas com as informações que desejamos para gerar os gráficos. A primeira vai ser o home office por sexo e cor, tá? Então eu vou criar a tabela chamada home underline sexo underline cor, vou chamar esse tabela survey que a gente está trabalhando, operador pipe. Vou pedir para agrupar por sexo e cor, né? Informação, e summarize, ou seja, ele faz uma soma geral baseada no que eu estou agrupando. Então vou criar uma coluna chamada home office, vou usar a função survey underline total, e aqui eu informo que home office é a C03 igual a 1 e peço para remover valores ausentes. Aqui mão de obra, eu informo que é a variável C001. Vocês podem ver aqui no dicionário. C01. A semana passada fez algum bico, trabalhou. Então eu defino que é 1 e peço para remover também. Aqui eu estou criando uma nova coluna, que vai ser essa coluna com o percentual, né, de pessoas em home office. Então, home office por mão de obra multiplicado por 100. E peço para remover os valores NS, ou seja, valores ausentes mais uma vez. Então, carregando isso aqui. Prontinho. Então aqui, ó, os valores de sexo, cor, os rótulos, melhor dizendo, os valores. Então, eu tenho 66 mil homens de cor branca no total, da mão de obra. E desses 66 mil, 13 mil estão em home office. Então aqui, mulher parda, a gente tem um total de 213.621 mulheres pardas na população soteropolitana, e dessas 44 mil estão em home office. E o percentual vai dar esse aqui, ou seja, esse aqui dividido por esse. Então 21% dessas mulheres estão em home office. Essa coluna aqui, home office underline C e mão de obra underline C, elas são um erro padrão, tá? Nesse vídeo a gente não vai trabalhar com erro padrão, só interessa mesmo o percentual que a gente gerou. Certo, para gerar o gráfico. Para gerar o gráfico, a gente vai usar a função ggplot. Esse gráfico já estava aparecendo porque anteriormente eu carreguei ele, tá? Mas vocês vão ver agora. A gente vai usar a função ggplot e vai informar o banco de dados que desejamos, que é esse aqui que a gente acabou de criar. E a estética, definimos os parâmetros, né, de informação. Então o filtro vai ser a cor, o eixo Y é trabalho home office, que é o percentual, e o eixo X é sexo. Ele é um gráfico de barras e aqui a gente faz algumas informações. Carregando isso aqui. Pronto. Aqui, GameText é essa informação aqui que aparece em cima, tá? Ou seja, os valores, né? Texto. Estou usando um tema clássico. Aqui algumas informações, né, do tema, como o eixo X eu quero na cor preta, né, esse nome aqui. O eixo Y. O texto do eixo Y eu quero que seja em negrito, do tamanho 10, que é esse aqui. A linha, esse contornozinho aqui na cor preta. O título desse tamanho, essa cor, e assim vai. Aqui legenda, eu quero que ela fique embaixo. Vocês talvez não vejam nesse vídeo muito bem, mas tem um contorno aqui ao redor da legenda que é um cinza bem suave. É por causa dessa função, legend background, que eu estou informando a cor, a escala dela, né? Aqui em Labs eu informo o nome que eu quero para as minhas informações, ou seja, no eixo X quero sexo, aqui percentual, e caption é o rodapé, que eu escrevo aqui a fonte, né, dos dados, título. Skill manual são as cores, tá? Então, aqui eu estou definindo as cores que eu quero para cada barra. Isso aqui é RGB. Tem até uma cor a mais aqui, mas não tem problema. E Scale Y Discrete, eu estou informando que eu quero que esse eixo Y ele vá de 0 a 100, de 10 em 10. Certo? E o nome dele é percentual. Eu vou carregar isso aqui como uma lista, por isso que vocês estão vendo um nome seguido de uma setinha. Então assim eu carrego o meu gráfico em forma de lista para que eu possa salvá-lo, tá? Então eu vou usar a função ggsave, vou informar
o nome do dado, né, dessa lista. Vou informar o nome que eu quero que ele apareça salvo, a extensão PNG. Aqui algumas informações de tamanho, tá? E type igual a Cairo, que é o tipo da imagem como Cairo. Como vocês lembram, a gente carregou aqui o pacote Cairo. Certo. Carregando isso aqui. Prontinho. A gente já tem uma imagem do gráfico da nossa pasta de trabalho. Então vocês veem que a qualidade da imagem fica muito boa, né? O Cairo ele tira esse serrilhado dela. O tamanho também tá agradável. Acho que agora dá pra ver melhor que tem um contornozinho cinza aqui ao redor. Certo. O restante agora é bem similar, tá? Então, home office por cor e escolaridade. Eu vou agrupar por escolaridade e cor. Prontinho, ele criou as informações, ó. Agora carregar isso aqui. E salvar. Tenho aqui agora home office por sexo e idade. Por trabalho. Aqui eu tenho uma novidade, que é ordenando o eixo X, né? O que é isso aqui? Aqui eu estou basicamente inserindo o eixo X de forma manual. Porque como vocês podem ver, esse nome aqui, trabalhador doméstico, entre parênteses, ele é bem grande. Se eu não inserir o eixo X de maneira manual, esse nome aqui, ele vai acabar ocupando o espaço dos outros, ou seja, militar, policial. Então, o gráfico vai ficar bem poluído, né? Inserindo o eixo X de maneira manual, eu posso inserir umas quebras de linha para que eu contorne a situação. Então aqui esse barra N é para quebrar a linha. Então aqui eu insiro de maneira manual e eu chego aqui, ó, com a função scale x discrete e informo os valores que eu quero que apareçam no meu eixo X. Então eu carrego isso aqui. Prontinho. Então, ó, vocês podem ver que teve uma quebra de linha aqui. Aqui também. Se isso não acontecesse, se eu não tivesse feito isso, esse nome aqui estaria ocupando um espaço bem grande aqui, ó, sobrepondo os outros. Salvando. Home office por faixa salarial e cor. Prontinho. Salvando. E agora a gente vai trabalhar com o auxílio emergencial. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que ia explicar porque eu estava criando aquela coluna one, né? Aqui ela aparecendo pela primeira vez. Eu estou agrupando aqui meus dados pela faixa salarial. E aqui em Summarize, a primeira coluna que eu quero criar é auxílio. Ela é bem similar à que a gente fez para home office, né? Que eu defino que o D, que a variável é essa D0051 igual a 1. Só que agora eu quero ver o total desse grupo aqui, ou seja, o total de pessoas com menos de um salário mínimo, o total de entre 1 e 2. E para isso eu vou criar essa coluna total e nela eu informo aquela coluna one que a gente criou, que ela faz esse soma total. Então vocês podem ver que a gente tem aqui o total de pessoas que recebem menos de um salário mínimo, total entre 1 e 2 aqui, ó. 197.452 pessoas menos de um salário mínimo. 569.520 entre 1 e 2, 153.002 e 3, assim sucessivamente. E dessas, quem recebeu o auxílio. Agora, carregando isso aqui, prontinho. Tenho o meu gráfico pronto. Esse é o meu gráfico preferido. Vocês estão vendo que aqui ele não tá. Ele tá como um gráfico de barras, né? E não de colunas, que é assim. Tá assim. Para isso, eu usei essa informaçãozinha aqui, essa função. Chord flip. Coordenada flip.
bastando utilizar ela, eu crio um gráfico de barras ao invés de um gráfico de colunas. Certo? Colocar ela como uma lista agora. Salvar. O home office por tipo do domicílio. Aqui também eu estou colocando o eixo X de maneira manual. Salvando. E agora home office por sexo e cor. E pronto. Então vocês vão ver aqui que todos os nossos gráficos já estão salvos na nossa pasta de trabalho. E com isso eu chego ao fim desse vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, tá? E agradeço também ao Thiago, né, pela oportunidade de estar gravando e divulgando no canal dele. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal.